Boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Olá, Camila, Samara, Felipe. Oi, Gustavo. Olá, tudo bem, André? Tudo bem? Um prazer Tudo. falar contigo nessa noite. Então, inicialmente, eu gostaria de desejar a todos que sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vou me apresentar inicialmente. Meu nome é Andréia Paz Rodrigues, sou defensora pública há 12 anos e atualmente sou dirigente do NUDECA, que é o Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente. Hoje o nosso convidado é o Gustavo Schneider Medeiros, que é promotor de justiça, e me foi bastante recomendado por se tratar de um promotor diferenciado. Desde já é importante falar que quem trabalha com a infância precisa trabalhar em rede, precisa fazer um trabalho intersetorial, porque todas as instituições são importantes, cada uma na sua peculiaridade. E para que a gente consiga fazer um bom trabalho, é preciso unir forças. E esta nossa live de hoje representa essa união em prol dos direitos dos adolescentes. Então, desde já, passo a palavra para o nosso convidado. Bom, primeiramente, André, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que a Defensoria Pública me concede, o que para mim é uma honra, porque é a primeira instituição que abre as portas para mim publicamente falar do livro que eu lancei esse mês. Então, meu muito obrigado à Defensoria Pública, na tua pessoa e da doutora Samara, que gentilmente abriram esse espaço. Eu gostaria de dizer a todos os assistentes também que no decorrer da nossa live eu vou estar sorteando um exemplar do meu livro. Acho que as pessoas podem no chat colocar o seu nome e um número, é isso, Andréia? Isso, um número de 1 a 100, e aí no Certo. final a gente vai fazer o sorteio. Tá bem. Então, Gustavo... Inclusive agora, então, eu vou escrever esse número aqui, tá? E depois, no final, a gente faz o sorteio. Ok. Então, Gustavo, para iniciarmos, eu gostaria de perguntar quais os motivos que te levaram a escrever sobre esse tema, injustiça juvenil. E também gostaria que você falasse um pouco sobre o teu livro e o que podemos esperar. Bom, eu na verdade, eu não tinha uma ideia muito precisa quando eu iniciei o doutorado do que eu iria fazer. Sabe, nós que somos concursados, a gente sabe que estuda muito e passam anos às vezes, da vida estudando. A gente passa no concurso e depois parece que cai num certo vazio. E foi isso que me levou a fazer um curso de especialização na área da infância e juventude. Mas depois desse curso, novamente veio aquele vazio e mais questões ainda surgiam na minha mente e eu resolvi me jogar num doutorado fora do país. Mas eu confesso que eu não tinha muita ideia de como, o que fazer. E foi depois de algum tempo que consegui situar as minhas ideias e traçar uma linha de pesquisa. Porque, na verdade, quando a gente vai para estudar fora, não é apenas assim, em termos de cultura que se aprende, mas a gente vê linhas jurídicas que nunca haviam sido abordadas antes em nosso país. E em termos de bibliografia, é uma coisa que nos deixa, às vezes, perplexos, porque são muitos livros, muitos artigos, muitas revistas, que a gente não sabe nem por onde vai começar. Então, esse trabalho, ele durou um tempo assim, bastante longo, porque era muito material de pesquisa. O material era tão grande que eu não tinha como publicar uma tese. A tese ficou enorme, grande demais. E aí o que eu fiz foi extrair trechos da tese e condensei no livro que eu estou lançando. Mas há uma outra parte da tese que
talvez no futuro eu venha a fazer uma outra obra, mas essa é, digamos assim, o primeiro fruto desse trabalho. Eu gostei muito do tema do teu livro, essa palavra injustiça, justiça juvenil, né? Ela é bem interessante. E é na infância nós vemos as maiores injustiças, as violações de direitos, né? E é por isso que a infância precisa ser colocada como prioridade absoluta, conforme diz o artigo 227 da Constituição Federal. E falando em prioridade absoluta, em julho deste ano, o ECA fez 30 anos. E a nossa Constituição, agora neste mês de outubro, fez 32 anos. O que tu pode destacar como um avanço desses 30 anos e o que ainda está faltando avançar? Bom, eu acho que essa tua pergunta, ela vem ao encontro do meu trabalho. Porque, na verdade, quando eu me dediquei a fazer esse livro, foi para buscar respostas que eu não compreendia. Então, por onde começar? Né? E eu comecei lá de trás. Né? Eu queria buscar o fio da meada. Onde começou essa coisa de jurisdição especializada para julgar menores, infratores? Como é que foi isso? Como isso se desenvolveu? Como é que nós chegamos até o Estatuto? Essa era a minha grande questão. Por que o Estatuto é como é? Porque há algumas coisas no Estatuto que eu não compreendia direito. E fazer esse estudo me descortinou uma outra visão sobre o Estatuto. Então eu comecei a estudar lá de trás. Obviamente que o ponto de partida para mim foi o direito romano, porque é da onde todo o nosso direito se constituiu, e ele influenciou todo o Ocidente, digamos assim. Então foi a partir dali que eu comecei a estudar, e como ele se desenvolveu e como nós chegamos até o Estatuto. Bem, agora me concentrando na tua pergunta, eu lembro que quando a Constituição, eu lembro bem da época da Constituição e do Estatuto, porque era um período, eu era um jovem adulto, e eu me lembro muito bem em 85, quando o Tancredo Neves foi eleito, né, que o país vivia assim, uma época de muita ansiedade por liberdade, por resgatar os direitos políticos. E essa ânsia ficou frustrada com a morte do Tancredo. Né? Nós tivemos que esperar mais 3 anos, até 88, então, para que o Ulisses Guimarães promulgasse lá a nova Constituição. E o Estatuto está dentro de todo esse contexto, desse contexto histórico, e isso eu abordo no livro. Um contexto em que, pela conquista das liberdades civis, pelo desejo de mudar o país, de buscar, enfim, um desenvolvimento. Havia muito nacionalismo naquilo. Né? Pois bem, eu acho que passado 30 anos do Estatuto, 32 anos da Constituição, talvez nós não imaginássemos que chegaríamos no ponto onde chegamos. Eu creio que naquela época eu pensava, pelo menos particularmente, que nós estaríamos melhor, numa condição um pouco melhor. Acho que nós depositamos muitas esperanças, muita expectativa tanto sobre a Constituição como sobre o Estatuto. Achávamos, talvez, que o Estatuto seria uma lei inquebrantável, uma lei que poderia mudar as coisas de fato. Infelizmente, a realidade é um pouco mais difícil, né? E papel e tinta, por si só, não são capazes de mudar a vida real. Mas eu acho que o saldo foi positivo até um determinado momento. O que eu quero dizer com isso? Acho que o grande ponto de inflexão do Estatuto da Criança foi adotar uma nova concepção de infância e juventude. Porque quando nós tivemos, por ocasião do segundo Código de Menores, em 79,
esse código ainda insistia na matriz tutelar. E o que é essa matriz tutelar? Ela concebe a criança e o adolescente como alguém carente, como alguém necessitado de proteção, como alguém sem opinião própria. E por isso o termo tutelar, né? Porque a criança precisa de alguém que tutele ela, né? Que, enfim, que proteja seus interesses. Então a criança aparece como uma pessoa diminuída, né? Nos seus direitos, na sua personalidade como cidadão. E isso tornou aquele Código de Menores, já em 79, isso já era uma realidade que nós vivenciávamos. Então, esse código ele já nasceu velho, digamos assim. Ele já não espelhava a realidade como a juventude como sendo um extrato do organismo social com uma personalidade própria, com vontade própria, com direitos próprios. E isso, para mim, foi assim, a coisa mais importante que o Estatuto trouxe foi exatamente isso, afirmar que crianças e adolescentes têm direitos, que eles são pessoas cuja opinião... Direitos. Isso, que eles têm que a opinião deles tem que ser relevada. Esse, para mim, é o maior ganho. Claro que a gente pode, talvez, um outro ganho importante foram os conselhos tutelares. Ainda que a gente saiba que muitas vezes eles não funcionam como deveriam, mas o conselho tutelar ele foi, digamos assim, uma peça fundamental no Estatuto. Até porque seria impraticável um juiz hoje administrar uma comarca tendo que se apropriar de todos os fatos que acontecem numa comunidade envolvendo uma criança e um adolescente. Então, a criação do Conselho Tutelar isso foi não só uma coisa importante, mas foi uma necessidade, né? Outro aspecto que eu acho importante destacar, de relevante no Estatuto, foi a adoção de mecanismos de desvio, como foi a remissão, coisa que, embora existisse, isso as pessoas não comentam, mas não havia com esse nome, mas deixar de agir já era uma opção desde as primeiras leis de menores, só que não com esse nome. Mas a remissão, ela de alguma forma... O que é uma remissão, né? Para as pessoas que não são do direito, que estão nos acompanhando, tá. A gente fala para adolescentes que é um acordo com a justiça, para não ter o prosseguimento da ação. Então, eu explico dessa forma quando eu atendo adolescentes, para ficar mais claro, né? Isso. É uma forma de desviar daquele procedimento padrão de acusar, processar e julgar um adolescente. Então, digamos assim, um atalho para fugir daquele papel comum da justiça, que é julgar. Pois bem, esses são, do meu ponto de vista, alguns aspectos importantes. Mas eu acho que o Estatuto, ele também traz consigo muitos vícios do modelo tutelar. E talvez as pessoas não tenham se apercebido disso, mas o vício começa com a estrutura da lei. Porque estudando todas as leis do passado, eu pude verificar como elas se organizavam. E o Estatuto se organiza da mesma forma. Primeiro, unificando todas as questões relativas à criança e adolescente numa única lei. Ela não separa em leis diferentes questões de proteção e questões relacionadas à reforma. Reforma no sentido de violações à lei penal. Ao contrário de outros países que têm essas leis separadas. Elas são independentes. Mas, lamentavelmente, a doutrina ela ainda acredita que o fato de ter tudo junto, isso forma um microsistema.
Na verdade, não pode haver microsistema, porque se houvesse um microsistema, nós estaríamos voltando ao modelo tutelar, onde as questões de proteção e de violação à lei penal se misturavam. Então, essa estrutura do Estatuto, inclusive, o Estatuto ele também se vale uma coisa bem típica das leis antigas, que era separar o direito material do processual. Era mais ou menos dividido em 2 títulos, e é mais ou menos isso que acontece no Estatuto hoje. Então, tem uma parte que só cuida dos procedimentos. Então, ali tu encontra todo tipo de procedimento. Mesmo aquele procedimento contra o adolescente infrator está misturado com procedimentos de adoção, de tutela, enfim, de apuração de infração administrativa. Eu acho que isso é péssimo, porque mistura assuntos que não guardam nenhuma conexão. Então, mas eu acho que o Estatuto, na verdade, a gente tem que sempre voltar. Quando eu fiz esse estudo, tentando buscar a história, eu sempre tentava me posicionar na condição daquelas pessoas que a gente via lá atrás, porque é muito fácil a gente julgar o passado com os pés no presente, né? A gente já sabe o que aconteceu, então é fácil de julgar, mas a gente tem que se colocar naquele lugar. E naquele momento, quando o Estatuto foi feito, a gente não conhecia muita coisa, além daqueles códigos que foram feitos no passado. Então, nós não tínhamos uma referência. Por isso que o Estatuto nasceu da forma que nasceu. Porque o modelo tutelar, ele prevê uma superjurisdição. Então, uma jurisdição que concebe a criança como o centro de tudo. Então, ali, tudo que se relaciona é quase uma jurisdição cuja competência é em razão da pessoa e não em razão da matéria. Talvez esse ponto seja um pouco mais difícil para quem não estuda direito, mas é mais ou menos isso. Os novos modelos de justiça juvenil, eles separam esses assuntos, não misturam. Então, uma coisa é a jurisdição que trata do adolescente que infringe a lei penal. E outra coisa é a jurisdição que trata daqueles adolescentes que necessitam de proteção ou têm seus direitos violados. Dito isso, o que eu poderia dizer? Assim, o Estatuto, ele teve uma herança tutelar bastante acentuada, fora essa questão de estrutura. E a principal delas são as medidas indeterminadas. A medida indeterminada seria mais ou menos assim: o juiz, ao final do processo, se julga o adolescente culpado, vai aplicar uma medida que não tem tempo definido. Essa indefinição é típica do modelo tutelar. Por quê? Porque no modelo tutelar se visava muito, digamos assim, a cura da criança, que se pretendia apartar ela do meio que a corrompeu, tentar educá-la. Essa era a filosofia. Só que hoje a filosofia é de que nós estamos dentro do modelo de justiça. E dentro do modelo de justiça não pode haver pena sem definição. Isso para mim, é o maior atentado contra as liberdades juvenis, é um adolescente ser condenado sem prazo para sair. Imagina que tu és um adolescente e é condenado a cumprir uma pena de internação. Mas o juiz não diz assim: tu vais ficar 6 meses ou 1 ano preso. Eu falo preso, porque é preso mesmo. Dizer que está apreendido, isso é um simples eufemismo. Percebam como deve ser angustiante para um adolescente, especialmente para um adolescente que está com os seus hormônios à flor da pele, não saber quando ele vai sair de lá. Porque tudo vai depender do comportamento dele. Então, isso eu acho que é uma herança que o Estatuto carrega, uma herança nefasta que vem do modelo tutelar. Uma outra coisa típica, por exemplo, que eu posso citar em relação ao procedimento do ato infracional,
é o artigo 182, parágrafo 2º, que dispensa a existência de indícios de autoria para o Ministério Público formalizar uma acusação contra o adolescente. Por que isso? Porque a filosofia tutelar, ela está imbuída daquele sentimento, assim, do princípio, eu nem sei quem é que elevou isso ao princípio, mas princípio da intervenção precoce. Quanto antes tu intervir, melhor. Por quê? Porque na visão do modelo tutelar, tu queria intervir antes para poder proteger, educar, resguardar. Só que isso é a antítese do que preconiza os textos das Nações Unidas, que estabelecem a mínima intervenção. Então, esse é um outro aspecto que eu julgo assim, bastante negativo no Estatuto. E há outros, como, por exemplo, notem que o Estatuto ele não faz nenhuma referência a Código Penal. Nenhuma referência ao Código de Processo Penal, salvo que aquela remissão genérica ao Código de Processo Civil e Código de Processo Penal. O Estatuto ele usa os recursos do processo civil em vez dos recursos do processo penal. Isso tudo vem em prejuízo do adolescente. Ou seja, o Estatuto ele se afastou completamente das leis ditas repressoras, quando, na verdade, ele deveria se aproximar, porque o ato infracional nada mais é que são as condutas previstas no Código Penal. Como uma lei que está baseada em penal não faz referência ao Código Penal? É incrível isso. Veja, o Estatuto também deixou de estabelecer prescrição dos atos infracionais. Benefício desse sistema? Gustavo, tu vês algum benefício nesse sistema diferenciado? Oi, tá cortando. Alô? Eu perguntei se tu vês algum benefício nesse sistema diferenciado. Desculpa, Andréia, mas deu uma cortada. Quer que eu restabeleça a conexão? Tu vês algum benefício nesse sistema diferenciado que é a justiça juvenil? Tu vês algum benefício para o adolescente? Desculpa, eu não estou conseguindo te ouvir. Tu poderia repetir? Sim, com relação a esse sistema diferenciado, tu vês algum benefício para o adolescente? Sim, é lógico que há inúmeros benefícios, mas eu tenho que ressaltar o seguinte, na Espanha, onde eu estudei, mais de uma vez eu encontrei doutrinadores afirmando que não havia um fundamento, uma filosofia ou um método na justiça juvenil que se fosse diferente da justiça criminal de adultos. Eles dizem que tanto uma como outra perseguem os mesmos objetivos e que a etiologia do crime, tanto para um adolescente como para um adulto, é o mesmo. Então vejam como isso lá fora não é uma coisa pacífica. Mas veja bem, eu defendo plenamente a utilidade de uma jurisdição especial. Porque, primeiro, é uma coisa relativamente nova na história do direito, porque a primeira corte oficial, uma corte juvenil, nasceu em 1899, ou seja, 121 anos, o que é relativamente novo. E nesse período, o que na verdade se fez foram tentar se buscar maneiras de equilibrar. O que é essa jurisdição especial? É uma maneira de tentar equilibrar a justiça criminal comum adaptada à realidade de um adolescente. Esse é o objetivo. Como equilibrar isso? Como tornar isso um sistema justo? Né? E esse sistema é plenamente justificado, mas não por fins humanitários. Veja bem, não é por motivo, não é porque a gente quer o bem do adolescente, não é porque a gente quer a proteção, não é por isso. Ele se justifica por uma questão biológica, porque o córtex pré-frontal, essa parte do nosso cérebro,
é a última parte que se desenvolve. E isso ocorre lá pelos 25 anos. Pois bem, ele é responsável pelo nosso controle de impulsos e tomadas de decisões. Então, como é que nós vamos julgar alguém um adulto da mesma forma que um adolescente, se ele não está totalmente formado ainda? Se essa incompletude nós percebemos nos jovens pela sua ousadia, pela sua impulsividade, pela instabilidade, pela sua, muitas vezes, presunção, pela indisciplina e frequentemente pela imitação dos outros, né? Essas são características próprias de um adolescente. Então, é isso que torna tudo diferente. Sim, até pela neurociência, né, que explica esse fenômeno todo que tu falaste agora, sobre essa questão do córtex pré-frontal, que ele se desenvolve somente após um certo período, né? Então, é justamente essa razão de que porque não se deve reduzir a maioridade penal, né? Então, porque nesse período, nessa fase da vida, que a pessoa está em desenvolvimento, que está em crescimento, né? E é um período de mudanças. E as pesquisas têm mostrado que é na adolescência, né, que essas mudanças são mais profundas e dramáticas, né? E que essas mudanças afetam o comportamento dos adolescentes. E isso não significa que a gente que ele não saiba o que ele está fazendo. Porém, é nessa fase que essas regiões do cérebro se desenvolvem, né? E a questão, assim, da maturidade, que vem só depois com o amadurecimento. E nessa fase, ele age de forma impulsiva. Ele é como se fosse uma montanha-russa de emoções, né? A capacidade cognitiva, ela se desenvolve primeiro e depois a capacidade emocional. Então, havendo esse choque entre o cognitivo e o emocional, é natural que ele tenha mais dificuldades em tomar decisões. Né, Gustavo? Sim, sem contar o coquetel de hormônios que ele vive, né? Aquelas modificações hormonais constantes, né? Isso eu acho que mais do que ninguém, quando se fala isso, as mulheres elas experimentam isso todo mês, essas dificuldades, às vezes. Então, imagina um adolescente que é uma avalanche de hormônios mexendo com ele permanentemente. Né? Exatamente. E quanto à questão da inimputabilidade, eu te pergunto porque essa é uma questão, né? A responsabilização do adolescente é uma questão que é muito criticada pela sociedade, inclusive já algumas falas dizendo no Brasil que não dá nada para o adolescente. Isso é um mito? A inimputabilidade, vamos falar da inimputabilidade. A inimputabilidade é a maior mentira que nos contaram na faculdade de Direito. Porque se eu disser que um adolescente é inimputável, eu estaria equiparando ele a um epilético, a um esquizofrênico, a um oligofrênico. Todo mundo sabe que um adolescente não se equipara a uma pessoa que tem esse tipo de enfermidade mental. Então, mas vamos explicar um pouco melhor isso. A inimputabilidade, ela é a capacidade de ser culpado por um ato cometido. Tá? Então, mas todo mundo sabe que um adolescente pode praticar um ato descrito como crime no Código Penal, certo? E esse ato é ilícito. Então, o injusto típico, o injusto penal, ele é plenamente realizável por um adolescente. Isso todo mundo concorda. Né? Aí vem a questão da culpabilidade, que é o terceiro elemento da teoria geral do crime. Ou seja, podemos dizer que aquela pessoa que praticou aquele ato, ele pode ser reprovado por isso, né? Porque o que a culpabilidade ela precisa definir é se aquela pessoa pode ser responsabilizada ou não. Se aquilo ali teve uma vontade livre, se aquela ação que ele praticou foi uma ação interna de livre decisão. Pois bem,
A lei fala que quem, por exemplo, quem fala em algumas coisas como embriaguez involuntária, né? O sujeito que se embriagou involuntariamente, né? Então ele estaria agindo sem culpabilidade. Enfim, e o menor de idade seria um inimputável. Mas, veja bem, a imputabilidade ela é uma definição do legislador. É o direito tentando dizer quando uma pessoa é inimputável. E isso varia de lugar para lugar. Na Alemanha, na Itália, a inimputabilidade é aos 14 anos. Nós Sob já um critério... tivemos no Brasil, né, por exemplo, eram 9 anos, né? Alguns anos atrás, Sim, já a tivemos. adolescente com 9 anos já respondia perante a justiça. Hoje passou para Exato. 12 anos. Mas veja bem, é exatamente isso que tu está dizendo. A imputabilidade é uma coisa que o legislador define. Ele define quando quer e como quer e o valor que quer. Agora, a capacidade é uma questão, não é uma questão de direito, é uma questão de fato. A capacidade então, são duas coisas diferentes. Por isso que alguns sistemas adotam um critério biopsicológico, né? Estabelece uma idade e também uma avaliação, para ver se, no mundo real, aquela criança é ou não responsabilizável, entende? Então, essa questão da inimputabilidade, ela é uma farsa. Por quê? Porque todo mundo sabe que o adolescente, ele atua por conta própria. Ele atua porque quer. Ele não é um enfermo, ele não está equiparado a um oligofrênico, a um esquizofrênico. Ele é uma pessoa que atua com vontade. Pois bem, lá fora, o que se diz é que em determinados limites que corresponderiam na nossa legislação, os 12 aos 18 anos, haveria uma semi-imputabilidade. E por isso, os adolescentes gozariam de uma sanção diferenciada. Mas ele não é considerado inimputável. Essa é a diferença. Ele responde também na justiça, né, Gustavo? É importante falar isso, que ele não vai ficar Sim, impune, né? Ele claro vai ter que um não. processo, vai responder e vai ter que se adequar àquelas regras, enfim. Com certeza. Só que, veja bem, eu vou te fazer uma questão, Andréa, e tu vai me responder. Se um adolescente, tu és uma defensora de um adolescente, e esse adolescente, digamos que ele tenha agido por coação moral irresistível, ou por um erro de tipo, um erro de proibição. Tu argumentarias o quê? Tu alegarias uma excludente de culpabilidade? Com certeza. Pois então eu te pergunto, como tu vai arguir uma excludente de culpabilidade se ele já não tem culpabilidade? Exato. Se o nosso sistema diz que ele não tem culpabilidade. Perfeito. Essa é a maior prova de que ele é culpável, só que dentro de uma outra medida. Não com a culpabilidade de um adulto, mas dentro de uma culpabilidade que deverá ser graduada pelo legislador. Então, a questão da inimputabilidade, se nós fôssemos, digamos, ser rigorosos com isso, e levando em consideração os nossos limites atuais, a imputabilidade deveria estar situada aos 12 anos. E entre os 12 e os 18, nós atuaríamos dentro de um campo especial, de semi-imputabilidade, onde nós graduaríamos, então, uma sanção específica para ele. Com certeza. Pessoal que está assistindo, vai ter um sorteio do livro que o Gustavo escreveu. Então, coloquem no chat, por favor, o nome e um número de 1 a 100. Aí, no final, a gente vai sortear o livro, tá bem? Então, continuando, Gustavo,
Seguidamente Sim. dizemos na Defensoria Pública, né, nós defensores, que nós somos o contrassistema, né? Porque estamos quase sempre lutando pelos nossos assistidos, né, contra um sistema predeterminado, pré-moldado, de soluções conservadoras, na sua grande parte, que dá maior valor a medidas de internação, por exemplo, do que a medidas em meio aberto, que, ao meu ver, teriam maior efetividade e trariam para o adolescente uma responsabilização mais personalizada, individualizada, com maiores chances de uma ressocialização. Aliás, nesse ponto, vemos muitas decisões mais gravosas para adolescentes do que aquelas aplicadas aos adultos, né? Como é o caso do roubo simples e do roubo impróprio. Na justiça juvenil, esses casos costumam ter como consequência a internação, enquanto que, se eles fossem adultos, eles não seriam presos. Isso, inclusive, consta expressamente na lei do SINASE. Qual é a tua posição sobre essa questão, né? E a medida de internação está sendo utilizada de forma excepcional, como a lei determina, ou houve uma certa banalização do seu uso? Bom, essa tua questão a gente pode dividir até em partes, tá? Eu vou começar falando sobre essa questão de decisões mais gravosas a um adolescente do que um adulto. Isso não é absolutamente novidade nenhuma. Por quê? Porque quando eu fiz o meu estudo, eu observei exatamente o mesmo fenômeno, mas eu vou explicar uma coisa. Assim como nas leis anteriores, o que eu observei foi o seguinte: nos crimes de penas menores, normalmente o adolescente levava desvantagem em relação ao adulto. Apenas nos delitos de penas maiores é que o adolescente se beneficiava em relação ao adulto. E essa questão do roubo simples, ela parece repetir uma prática que ocorria nas outras leis. É o mesmo fenômeno. Às vezes, quando o crime não é tão grave, o adolescente acaba respondendo mais gravemente. Mas e por que isso acontece? Acontece porque o Estatuto não previu pena determinada. Essa é uma das grandes questões. As penas são indeterminadas. Segundo, o Estatuto ele é uma lei penal que não estabeleceu nenhum sistema de aplicação de pena. Ali nós não temos critérios judiciais e legais como no sistema de adultos. Então, esse é um outro ponto que a gente falava agora há pouco sobre o Estatuto, e que o Estatuto falha. Falha por quê? Porque ele se afastou do sistema penal. Ele não quis ser chamado de um sistema repressivo, embora ele seja repressivo. Então, isso é uma lacuna que falta dentro do Estatuto. E veja bem, nós que trabalhamos no direito, a gente observa que, às vezes, lá na Justiça Criminal de Adultos, o mesmo fato, e digamos assim, dois réus com condições parecidas, podem receber penas muito diferentes de acordo com cada juiz. Um juiz decide de um jeito e outro decide de outro. Isso num sistema em que ele está todo hierarquizado. Há um sistema de aplicações com critérios legais e judiciais. Agora, vocês imaginam um sistema onde não exista isso, onde o juiz tem o pleno arbítrio de estabelecer a pena que ele quiser e essa pena é indeterminada. Então, a discrepância entre julgamentos, ela acaba se tornando muito maior. Então, a gente pode observar essas diferenças de um modo muito mais acentuado. Quando, na verdade, a lei, dizia lá, a becária, ela tem que ser igual para todos, né? Pelo menos a aplicação dela. Ela não pode ter uma discrepância tão grande. E o Estatuto carece disso. Bom, quanto à questão se a internação está sendo aplicada de modo... não está sendo aplicada de modo excepcional... só complementando a outra questão. O Brasil é signatário da Convenção dos Direitos da Criança. E lá está escrito que
o sistema não pode tratar mais gravemente um adulto do que uma criança. Então, uma vez sendo signatário dessa convenção, o Brasil, esse fato não deveria estar ocorrendo, mas está ocorrendo por quê? Porque na lei que regula, não aquela lei ampla, mas a lei que aplica a pena, ela tem um vácuo. É por isso que essas coisas acontecem. E quanto à questão da utilização não excepcional, como determina a própria convenção, né, da internação, bom, o que eu vejo, na verdade, é uma banalização da violência nesse país, sabe? A cada ano, a gente perde de 50 a 60 mil vidas. Isso equivale a uma bomba atômica por ano. E Nós estamos tão... os jovens negros, exatamente, masculinos são as maiores vítimas, né? A maior parte desses homicídios atinge os adolescentes. E nós estamos tão anestesiados em relação a isso, parece que ninguém se dá conta disso. Então, a violência é algo banalizado. Então, nesse contexto, nós vemos, assim, cada vez mais suicídios na fase da adolescência, a gente vê violência policial, a gente vê toda a sorte de violência. Exato. Então, eu acho que a própria polícia. Então, o que nós vemos, o que a gente vê é a banalização da violência. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade anômica. Nós vivemos uma anomia aqui, ou seja, um sistema que a ordem está rompida. E quando a gente vive num sistema assim, nós não sabemos mais o que é exagero e o que não é. Porque se nós formos olhar as estatísticas, ao mesmo tempo que nós temos muitos adolescentes internados, nós temos muitos muitos crimes praticados. Então a gente já perde a noção do que é o que. Nós estamos imersos em meio à violência. Eu não saberia te dizer se há uma banalização ou não tamanha a desordem, a anomia que a nossa sociedade vive. E quanto à questão das medidas em meio aberto, eu vou te dizer assim, honestamente, tanto de meio fechado como de meio aberto, eu não sinto assim um resultado prático dessas medidas, porque a nossa execução ela é muito, muito falha, sabe? Por quê? Porque ela não está assentada em princípios criminológicos. Nós não temos, por exemplo, vamos pegar as medidas em meio aberto que são cumpridas nos CREAS. O que são os CREAS? São Centros de Referência em Assistência Social. Lá nos CREAS é que são atendidos as gestantes, os idosos, pessoas com vulnerabilidade social. As pessoas que são recrutadas para atender nesses CREAS, elas não são recrutadas, elas não têm para atender adolescentes com desvio de personalidade. Elas não são treinadas para isso, elas não têm especialização nisso. Então, se torna uma coisa meio caótica, é algo muito improvisado. O SINASE é uma lei... Veja bem, o Estatuto nasceu sem uma lei de execução, o que é um absurdo inominável. Aí levamos 22 anos para ter uma lei, 22 anos para ter uma lei de execuções, que é pífia, me desculpe, mas o SINASE é pífio. É pífio e basta olhar qualquer lei lá fora que trata de execução de medidas e vai ver que nem se compara com o que as legislações estrangeiras, porque de processo penal executivo há muito pouco ali. Então, quando tem um adolescente cumprindo uma internação na fase, ela é cumprida de um modo, mas lá no Espírito Santo, lá no Amazonas, é um outro jeito de cumprir, porque o SINASE é cheio de lacunas. Ele não disciplina regimes, há uma série de questões em aberto que não foram supridas, né? Boa parte da lei se perde na primeira parte em traçar princípios que não são obedecidos,
E na terceira e última parte, em dessas medidas. Mas ninguém se concentra naquilo que é mais importante, que é como essas medidas vão ser executadas. Eu te pergunto, tu sabe qual é a autoridade nacional que cuida disso? Uma vez tu já ouviu falar? Não. Aqui, pelo menos a gente sabe quem vai auxiliar são os municípios, né? Através dos CREAS. Pois é, mas não fica surpresa. Não fica surpresa porque eu também não sabia. Eu só fiquei sabendo depois que eu fui muito pesquisar. Agora, eu te pergunto, alguém que trabalha na área do direito e que nunca ouviu falar de uma autoridade que regula medidas socioeducativas, não te parece algo estranho? Não te parece algo... Mas onde é que está essa autoridade? Quem é o órgão que faz isso? Esse órgão tem algum planejamento? Ele tem metas? Alguma vez alguém cobrou alguma coisa dessa entidade? Porque se existe alguém, parece que não existe, porque se tem alguém fazendo lá alguma coisa lá, eu não sei, porque nunca se apresentou à sociedade. Então, esse ponto que tu toca da execução, para mim, é o mais fundamental de todos, porque fazer uma lei, sabe, pegar um papel e fazer uma lei, isso qualquer um faz, não? Bem ou mal, qualquer um faz uma lei, mas tu tornar a execução algo realmente eficiente é muito difícil. Porque qual seria o papel da execução? Qual seria o objetivo da execução? Né? Para que ele pare a trajetória dele, né? Que se interrompa a trajetória do adolescente e faça com que ele, então, se adeque à nossa sociedade, para que ele possa, então, ter um futuro melhor, enfim. Exato. Mas, assim, tocando nesse assunto, Gustavo, com relação a isso, a gente entende que a família é muito importante, né? E com base na minha experiência nos atendimentos, adolescentes e suas famílias, quando da apuração do ato infracional, eu posso te afirmar que na maioria dos casos, os adolescentes eles possuem um histórico de negligência familiar, de violações de direitos, alguns com históricos de violência física, sexual, abandono e de ausência da figura paterna. É o que nos chama atenção nos atendimentos, né? Eu te pergunto, como é que tu vês essa questão da corresponsabilidade familiar para que o adolescente possa efetivamente ser reintegrado à sociedade após cumprir a medida socioeducativa? Bom, essa é uma questão eu acho bem importante, porque essa ideia da corresponsabilidade familiar foi algo que me surgiu observando duas coisas. Primeiro, que o procedimento para aplicar uma medida socioeducativa, ele segue a lógica do processo penal. Então, e tem que ser assim, obviamente. Mas se o adolescente ele é parcialmente responsável, de quem é a outra parcela, digamos assim, de culpa pelo fato ocorrido? Tem que ter alguma responsabilidade. Bom, o que nós chamamos de grupos primários? Grupos primários são aqueles que efetivamente vão educar o adolescente, que é a família e a escola. Tá? Na minha experiência de promotor, eu cansei de ver filhos de famílias, os filhos inteiros de uma família ingressarem no sistema de justiça. Porque simplesmente a família se omitia da obrigação de educar. E como é que isso acontece? Seja porque pai e mãe fazem uso de drogas ou são alcoólatras, seja porque a família utiliza a violência como uma maneira de resolver conflitos dentro da casa, os vínculos emocionais e afetivos entre filhos e pais é frágil, famílias que não conseguem dar uma disciplina adequada aos filhos. Nós vivemos também uma situação também de muita dificuldade em relação assim, a famílias monoparentais, em que toda a responsabilidade recai sobre a mãe, e a mãe tem que sair para trabalhar, e não há uma autoridade paterna, e aí não é nenhum preconceito, mas o professor Jorge de Trindade, nos estudos dele,
baseados em Freud, ele sempre diz que o pai, a mãe representa a proteção e o pai a autoridade. Obviamente que são funções, tanto um como o outro podem exercer as duas funções, mas é muito difícil. Então, quando tu não tem o pai, falta aquela figura de autoridade. E isso é, digamos assim, um fator de desproteção do adolescente no cometimento de crimes. Exatamente. E o pai, normalmente, quando existe, né? Porque às vezes nem registrar o filho registra. Mas quando o pai está presente no atendimento, na audiência, depois ele vem reclamar na defensoria que ele fez tudo que ele podia pelo filho, que o filho se envolveu. Aí a gente vai perguntar, mas o que o senhor fez? Ah, eu pagava pensão todos os meses. Então, Sim. assim, se resume a auxiliar materialmente, né? Enquanto que o papel de pai é muito maior do que isso. Claro. Então, eu acho que, assim, o meu livro trata de justiça juvenil, mas ela se desenvolve de modo semelhante ao processo penal de adultos. Mas ela não precisa ser uma cópia do processo penal de adultos. Ela pode ter as suas derivações, as suas alternativas. E quando eu falo de corresponsabilidade familiar, ela se refere especialmente àqueles jovens mais perto da puerícia, aqueles jovens infratores que por volta dos 12, 13, 14 anos, em que a família ainda exerce pode exercer uma influência positiva sobre ele. Então, quais são as propostas que eu faço no livro? Bom, na Espanha, por exemplo, todo o processo movido contra um adolescente, ele tem junto de si um processo civil contra os pais. Mas lá, no sentido de cobrar indenizações, enfim. Trazendo isso para a nossa realidade, é um pouco mais difícil, porque a gente sabe que nem todos os pais teriam condições de arcar com uma indenização. Ainda que a gente sabe que quando dói no bolso, as coisas começam a tomar um outro rumo. Mas a gente poderia pensar num processo vinculado ao processo de responsabilização, em que se cobrasse alguns compromissos do pai, né? Algumas obrigações de fazer. Se poderia pensar, por exemplo, em cautelares diferentes da internação provisória, no momento em que a família assume certos compromissos de zelar pelo adolescente, cuidá-lo, impedir que ele vá para a rua, que ele ande com más companhias. Nós podemos também pensar em outras alternativas, por exemplo, modos de desvio, por exemplo, uma remissão mais benéfica, se a família, por exemplo, assume o compromisso de frequentar determinado programa, enfim, ir lá receber algum tipo de orientação. Então, nós temos que comprometer a família, porque não é o Estado que educa. O sistema de justiça não educa ninguém. É a família que educa. Gustavo, tem uma pergunta para nós aqui, ó. E a responsabilidade do Estado? Pergunta a Raíssa. A responsabilidade do Estado, bom, na verdade, a responsabilidade do Estado, é um dever estatal concretizar os direitos que todos os adolescentes têm. As prestações estatais, elas são inegáveis. O direito à saúde, o direito à moradia, o direito à educação, né? Mas a gente sabe que nós estamos num estado em que essas necessidades ainda não foram supridas. Mas eu quero fazer um adendo. A delinquência juvenil, ela não é um fenômeno exclusivo daqueles países onde o Estado não dá as prestações sociais que a população merece e exige. Ela é um fenômeno que ocorre nos países de primeiro mundo também. E lá, o Estado em si não é cobrado porque deixou de dar, deixou de dar uma saúde ou educação. Se cobra, é a responsabilidade pessoal do adolescente. Por isso é que ele se desenvolve de modo parecido ao processo penal de adultos, e é o que a gente chama de um modelo de justiça, né? Um modelo de justiça, o que é?
O modelo de justiça é um modelo em que o adolescente não é visto como um ser indefeso, um ser frágil, não é uma jurisdição do bem. O sistema de justiça não existe para isso. Ele existe para cobrar responsabilidade. E ponto final. Gustavo, nós estamos nos encerrando a nossa live. Tu pode dizer Certo. um número de 1 a 100, que nós temos várias pessoas que já colocaram um número ali. E aí, o mais próximo do teu número, a gente vai sortear o livro, tá? Pode Tá bem. falar o número. 23. 23. Ganhou, então, pelos meus cálculos aqui, o Antônio Flávio. É isso, Opa! Garote? Vamos lá, confirma para nós. O Antônio Flávio, nosso chefe. Que legal. Opa! Olha, vocês estavam combinando esse número aí, Gustavo. Não tem treta aqui não, viu? Porque ninguém sabia. Que legal. Mas que bom. Que bom. Parabéns ao Flávio, então, Antônio Flávio, e espero que ele curta a leitura e que faça, enfim, que aproveite um pouco desse estudo que eu fiz. Há muitas ideias nesse livro que são ideias que são inéditas aqui no Brasil, e eu espero que de algum modo venham a contribuir para mudar todo esse estado de coisas que a gente tem hoje, né? Exatamente. Então, estamos já no final da nossa live. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Defensores, defensoras, servidores, estagiários, ex-estagiários também. Enfim, as pessoas que nos assistem. E também gostaria de agradecer ao Gustavo por ter aceito o nosso convite, né? Desejo muito sucesso na divulgação do teu livro, Gustavo. E parabéns, excelente tema, gostei bastante. E para encerrar, eu gostaria de falar um poema do Paulo Freire, que eu gosto muito. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Agradeço, então, a todos e muito obrigada pela presença. Um abraço, até a próxima. Eu só gostaria de me despedir, Andréia, e agradecer mais uma vez a ti, a doutora Samara, a Defensoria Pública, pelo espaço. Esse é um tema apaixonante, eu poderia ficar aqui horas falando sobre ele, mas, enfim, o tempo é curto e eu agradeço imensamente esse espaço que a Defensoria Pública me reservou. Muito obrigada, então. Tchau. Tchau.